Shalom, lekulam Yisraelitim, Shalom, lezarim shel Geluim lev, kan Asaf Benami Crispin Levi, Asher Medaber Itchem. Shalom para todos os israelitas e para os estrangeiros de corações sinceros. Aqui quem fala é o ancião Zaken Asaf Benami Crispin Levi, da Yishuv Israelite Shel Pereira Barreto. E o nosso objetivo é ensinar a Torá, para que o povo de Israel, as 12 tribos, voltem para louvar o Eterno como nos tempos antigos. Nós hoje vamos falar a respeito do zolote, dos sacrifícios. E nós estudamos no item 39 o holocausto diário, chamado de Olá Talmid, e hoje nós vamos estudar, meditar no item de número 40, Seif Arbaim, a oferta do grão e da bebida, ou seja, Trumá Shel Zerá Shel Shetiah. Mas antes eu quero pedir, deixe o seu like, faça a sua inscrição, compartilhe esse vídeo com seus amigos e quero agradecer também aos homens e mulheres de bons corações que têm nos ajudado a sustentar este canal e também as obras sociais e espirituais da Yishuv israelita, da comunidade israelita aqui em Pereira Barreto, nas cidades circunvizinhas, nos estados brasileiros, em Israel e em outros países. Eu agradeço de todo o meu coração. Então nós vamos agora para o item de número 40, a oferta do grão e da bebida. Está em Bemidbar, Números, 28. Capítulo 7, Números, Bemidbar 28, capítulo 28, versículos 7 e 8, que diz assim: E a oferta de libação será da quarta parte de um rim para um cordeiro no lugar kadosh, e fará com que o vinho forte seja derramado e água para uma oferta de libação. E o outro cordeiro oferecerás ao Maariv, como oferta do grão da manhã, e como a oferta de libação dela, tu oferecerás um sacrifício feito por meio do fogo, de um aroma agradável a Yahweh. Bem, nós vimos que todos os dias, no Beit Mikdash, no templo, se oferecia um keves, um cordeiro, pela manhã, no período chamado de Shacharit, e outro à tarde, no período chamado de Maariv. E, evidentemente, o sacerdote, ele entrava pela manhã, depois ele vinha à tarde para oferecer esse cordeiro. Isso era o chamado Olá Tamid, ou seja, o sacrifício diário. Bom, esse cordeiro tinha uma preparação para fazer ele, né? E
vemos que ele era oferecido, né, esse cordeiro, com uma oferta de grão pela manhã e outra oferta de grão à tarde. Não sabemos se era cevada, não sabemos se era trigo, mas era uma espécie, eu sempre digo, né, esse cordeiro era assado ou cozido, era uma espécie que dá a entender em todas essas explicações sobre o zolote. E era uma espécie de farofa. E essa farofa ela tinha que ser regado com uma bebida, chamada de libação ou shetiá, que era a quarta parte de um rim. Eu já expliquei isso aqui, né? O rim era uma medida, né? Era uma medida de 6,2 litros, hoje atualmente. Então você divide a quarta parte, ia dar 1 litro mais ou menos, 1,3 litros, por aí mais ou menos. Então esse cordeiro era oferecido pela manhã no shaharit, com essa quarta parte de rim, né, ou seja, de rim, e com a oferta do grão, que era feito por meio do fogo e subia como rihanihoha, ou seja, um aroma agradável. Rihanihoha, né, um aroma agradável ao Eterno. As palavras do Eterno são palavras puras e refinadas, em vaso, né, de barro, refinado e purificado 7 vezes, como disse David. E em outras partes, vasos de ouro, outra parte, vasos de bronze. Né? São as palavras do Eterno, as comparações que os profetas fizeram, que David fez, que Shelomó fez, que Iobe fez. E então, pela manhã, resumindo aqui que o nosso tempo é curto, esse holocausto diário chamado de Olat Tamid, pela manhã um cordeiro e à tarde outro cordeiro. Isso é de fundamental importância nós entendermos, porque depois nós vamos entender o que é a oferta adicional do Shabat, a oferta adicional da Lua Nova, oferta adicional do Pessa, oferta adicional do Shavuot, do Yom Teruah e do Sukkot. Porque todos os dias tinha um cordeiro pela manhã. Na hora do shaharit, ali entre as 9 horas, mais ou menos, às 10, e à tarde, entre as 3 às 4, mais ou menos. Em que o Kohen entrava ali e oferecia ao Eterno esse sacrifício como oferta queimada ao Eterno, né? E como rei Hanihoha, ou seja, aroma agradável ao Eterno. Bom, agora nós vamos ver uma referência a esse mandamento na Torá oral, chamada de Torá Al-Pi. Ainda que muitos religiosos queiram atribuir a outros livros ela como Torá oral, como os escritos do Código de Hammurabi, ou o Talmud, ou os escritos de Zaratrusta, mas nós sabemos que são inverdades, porque a Torá ela já foi dada desde a queda de Adão, o Eterno soprava nos ouvidos. Então foi no tempo de Iobe, de Jó, foi no tempo de Abraham, foi no tempo de Ahussef, no tempo de Noa, né? Essa ilusão que Noa só tinha 7 leis, também é outra falácia. Noa guardou toda a Torá, né?
E essas palavras, elas foram dadas a esses homens e foram dadas também aos hititas, aos acádios, aos babilônicos, aos egípcios, e eles não guardaram. Por isso que o Eterno confirma ela no Monte Sinai, através de Moshe. Bom, então nós vamos ver uma referência na Torá oral. A maior parte da Torá oral está no livro de Bereshit, de Gênesis. Depois ela aparece no livro de Iob. Amém? Então, esse item de número 40, a oferta do grão e da bebida. Bereshit 4:3. Bereshit 4:3. Gênesis 4:3. E no decorrer do tempo veio a ocorrer que Caim trouxe do fruto da terra uma oferenda a Yahweh. E Hevel também trouxe das berrorotes seu rebanho e da gordura deste. E Yahweh contemplou a Hevel por sua oferenda, o Abel. Então aí já tinha essas oferendas, tanto na parte da manhã, chamada de Shaharit, como na parte da tarde, chamada de Maariv. Bom, e agora, para nós finalizarmos, nós vamos para a Torá no tempo de Yahushua ben Yosef, ou Yahushua ben Levi, o Mashiach, o ungido do Eterno. Esse item de número 40. A oferta do grão e da bebida. Ibrim, Hebreus 9:6. Ibrim, Hebreus 9 e o 6. Ibrim, Hebreus 9 e o 6. Ibrim, Hebreus 9, 6. Ora, quando essas coisas foram preparadas, os Kohanim sempre entravam no Makon Hakadosh, na tenda do encontro, realizando os serviços. Mas afluindo o Kadosh, Hakadoshim, entrava o Kohen Hagadol sozinho uma vez a cada ano, levando o dan que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo. Portanto, o Rua HaKodesh dava a entender que o caminho de acesso ao Makon Kadosh ainda não tinha se manifestado, haja vista que a primeira tenda do encontro ainda estava erguida. Né? Então nós vemos aqui que o Kohen, o sacerdote, entrava pela manhã no lugar Kadosh e à tarde ele voltava no Maariv para oferecer a oferta, né? O keves, o cordeiro, um pela manhã e o outro pela tarde. E assim foi que simboliza Yahushua, o Mashiach, que veio uma vez e voltará a segunda, porque o sacerdote, ele vinha duas vezes, né? Na hora do Shaharit e na hora do Maariv. Bem, Shalom. Que o Eterno abençoe a todos. Zot Habraha, Shel Asaf Benami, Crispim Levi, Zaken, Shel Ishuv, Israelit, Shel Pereira Barreto.